do Dr. Rui. Chega pra cá, Dr. Rui. Dr. Rui, que já é presença carimbada aqui no nosso programa. Muito obrigado, muito bom recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Wellerson, essa oportunidade de estar aqui com a população de Governador Valadares para certamente tratarmos de assuntos da mais alta importância. Dr. Rui, qual a sua idade? 61 anos. 61 anos. O senhor que foi delegado da Polícia Federal, o senhor acredita que, de fato, lembrando que a gente não combinou essa pergunta e nem pedi para o senhor fazer nenhuma resposta, eu quero que o senhor responda do coração do senhor. O senhor acredita que houve uma ditadura militar em 64? Tá. Primeiro eu quero dizer que eu sou delegado de Polícia Federal aposentado e sou policial militar da reserva. Sou segundo sargento da reserva. Enverguei a farda da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais na ativa por 12 anos e meio, com muito orgulho, e sempre terei a honra de dizer que sou sargento da Polícia Militar da reserva. Quanto a 64, se houve ditadura ou não, evidentemente que não. Se houve golpe ou não, evidentemente que não. O que houve foi uma contra-revolução, uma necessária contra-revolução para que as Forças Armadas brasileiras pudessem impedir que ocorresse no Brasil o que ocorreu, por exemplo, no nosso vizinho, país da América, o país de Cuba, que foi dominado pelo comunismo, e jamais poderíamos mesmo permitir que aquele sistema tão perverso viesse a tomar conta do nosso querido Brasil. Doutor Rui, eu fiz essa pergunta e eu coloquei esse vídeo no começo do programa hoje pelo seguinte: nós vivemos em uma região onde em 64 não tinha tanta visibilidade, não era tão vista no âmbito nacional, no meio nacional, e de repente hoje nós convivemos com a juventude de 30, 35, 40 anos que prega a todo custo que houve uma ditadura e até atribuem certos nomes ao presidente Bolsonaro por ele defender o governo militar que houve em 64. E de repente, num momento como esse, é exatamente, como a gente fala aqui no nosso programa, é exatamente para defender as ideias de direita, para defender as ideias do presidente Bolsonaro na nossa região, eu achei completamente interessante, completamente pertinente segunda-feira o vídeo do Alexandre Garcia, onde ele compara o discurso do presidente Bolsonaro da última terça-feira, 7 de setembro, da última segunda-feira, 7 de setembro, ao discurso, ao famoso editorial do João Roberto Marinho, do Dr. Roberto Marinho, no jornal O Globo, também em 64, na época que os militares tomaram o poder ou entraram no poder. E de repente a gente vê, coincidiu com a vinda do senhor aqui ao programa, e aí a vontade de perguntar: mas e como é que fica esse pensamento dessas pessoas aqui na região que tentam a todo custo pregar que houve um golpe, que houve uma ditadura militar, ignoram as imagens dos heróis daquela época, que eles dizem que eram heróis, ignoram as imagens deles sendo presos, deles devidamente fichados por crimes, que hoje também são reconhecidos como crimes, e de repente tentam pregar que o correto é o errado e que o errado é o correto. Como é que fica a situação dessas pessoas? É a questão da inversão de valores, infelizmente, né? É importante nos atentarmos para os livros que lemos, quem escreveu o livro que a gente lê, né? Porque os livros, como se diz, papel aceita tudo, né? Papel aceita tudo. Então não é qualquer livro que você vai lendo e já vai tomando aquilo como verdade, de forma alguma. As Forças Armadas têm dois pilares: a hierarquia e a disciplina. O militarismo, de uma forma geral, né, ele tem esses dois pilares, a hierarquia e a disciplina. Assim que terminou o regime militar no Brasil, as Forças Armadas se silenciaram, né? Voltaram para os quartéis, continuaram cumprindo os seus deveres constitucionais, e em razão exatamente da hierarquia e da disciplina, as Forças Armadas foram atacadas, né? Foram agredidas moralmente durante todos esses anos, sem poder
se defenderem. Essa que é a verdade. Né? O direito de ampla defesa e contraditório ao longo de todos esses anos não foi garantido às Forças Armadas, que permaneceram, como eu disse, no silêncio enquanto aqueles que tentaram implantar no Brasil a baderna, o comunismo, né, tiveram toda a liberdade de se expressar, de escrever livros, contar a história de acordo com as suas conveniências, mas graças a Deus que agora a gente tem um presidente da República, né, que tem essa consciência da verdadeira história que precisa ser contada ao povo brasileiro, e as Forças Armadas estão também se posicionando, mesmo que de forma acanhada, estão tentando reescrever a história para dizer a verdade ao povo brasileiro em relação ao que aconteceu no Brasil a partir de 1964 e até um pouco antes, né? Porque esse projeto de implantar no Brasil o comunismo, e que foi impedido assim, heroicamente pelas Forças Armadas, começou mesmo antes de 64. Vale lembrar que esses livros editoriais e manchetes de jornais que, de fato, desinformam a população, foram bancados com dinheiro do povo. Foi dinheiro que faltou para colocar comida na sua mesa, para colocar remédio na farmácia da sua cidade, para colocar médicos nos hospitais onde você é atendido, para colocar uma educação de qualidade nas escolas dos seus filhos. Faltou dinheiro para isso. Foi com o dinheiro que era para ter feito isso que foram criados esses editoriais, essas manchetes de jornais e esses livros que até hoje desinformam a nossa população. Mudando